Nossa primeira convidada de hoje é daquelas profissionais que carregam a escuta como gesto político e afeto como ferramenta de cuidado. Com uma trajetória sólida na saúde mental, passou anos atuando em serviços públicos, onde consolidou um olhar clínico sensível a dores sociais e às urgências subjetivas. Hoje segue trilhando caminhos que unem a prática clínica particular, a formação de novos profissionais e o fortalecimento de vozes silenciadas. Mestre em saúde coletiva, docente dedicada e facilitadora de grupos autônomos, ela constrói pontes em saberes acadêmicos e vivências concretas. Sua prática é guiada por ética, escuta e compromisso com uma psicologia que não se isola em consultórios, mas se lança ao mundo, onde for preciso cuidar. Nossa segunda convidada é a voz firme em meio a silêncios forçados por estigmas e exclusões. Psicóloga clínica, psicanalista e ativista antiproibicionista. Sua atuação se alicerça na defesa inegociável dos direitos humanos e no cuidado com quem historicamente foi deixado à margem. Transita entre a clínica e as políticas públicas com a mesma escuta atenta e olhar crítico, apostando na redução de danos como prática ética e afetiva. Conselheira suplente em instâncias de saúde mental, também faz das suas redes sociais espaços de formação e acolhimento, promovendo conversas urgentes sobre drogas, sofrimentos psíquicos e justiça social. Lorene Altman e Cássia Gonzalez. Aí. Olá. Vamos começar? Bora, estamos Bora lá. prontas. Como que a gente consegue conceituar o manicômio? Porque de um jeito mais prático, assim, tipo, para além de acadêmicos também. Porque não é muito difícil de as pessoas falarem ainda, usarem esse termo, né? Tipo, manicômio ou sei lá, tipo, tô internado, tipo, no hospital de louco. Como que a gente pode conceituar o que é manicômio e qual é a problematização do conceito de manicômio? Por que que é ruim isso? Porque é ruim, tá, gente? É ruim. Acho que o manicômio, ele tem como similar também o hospício, talvez, né? Outra palavra que se usa bastante. E eu acredito que o manicômio, ele é o sinônimo da exclusão. É o sinônimo do isolamento. Então, a gente tem aquela ideia daquela pessoa que está em sofrimento psíquico, mas que ela vai ser retirada da sociedade para que ela possa, de alguma forma, encontrar a cura. E isso é muito problemático porque a gente não acredita mais que essa é uma forma possível de se fazer o cuidado. Porque além de você retirar a pessoa do convívio dela, você acaba deixando a pessoa estigmatizada, né, como a tal da louca. Porque o manicômio, ele carrega em si as amarras do que a gente chama de uma instituição total, né? Que são, por exemplo, as prisões, os conventos, que são lugares em que as pessoas, de certa forma, vão para como se fosse encontrar uma certa cura de algo, né? Fosse uma reparação da sociedade, mas que não necessariamente isso vai acontecer porque a gente sabe que o ser humano é um ser humano social. E o ser humano sendo um ser humano social, a cura das questões emocionais também vai se dar no social, né? É como se você fosse tratar uma pessoa, por exemplo, com diabetes apenas com remédio e sem reeducação alimentar. Né? Então, eu acho que o manicômio ele acaba juntando vários fatores de isolamento, de exclusão, que acaba estigmatizando mais ainda as pessoas, ao invés de poder fazer com que seja um espaço de cura mesmo. Sim. O destino, inclusive, tipo, acaba não sendo, para esses manicômios, acaba não sendo somente pessoas com algum tipo de questão na saúde mental, né? Tipo, ou quando por exemplo, dependentes químicos, eles acabam colocando tudo dentro do mesmo lugar. Né? Tipo, existem alguns lugares, que eu não vou citar agora o termo, mas existem alguns lugares bem famosos por fazer isso, né? Colocar todo mundo meio que no mesmo lugar, enviesados ou pela religião, ou por algum conceito filosófico transformador, que não contempla, né, a psicoterapia. E
qual que seria a relação desse conceito manicomial para pessoas com dependência química? E por que é tratado dessa forma? Por que é tratado, tipo, com menos humanidade, talvez, com menos normalização, na sua opinião? A expressão que a Lorane trouxe, né, de instituições totais, assim, é uma coisa que faz muito sentido pensar, exatamente fazendo essa relação de que nessas instituições, hospícios, manicômios, hospitais, comunidades terapêuticas, enfim, a gente costuma encontrar pessoas que a gente chama de dissidentes. Né? Então, tudo o que foge à norma, tudo o que foge a essa regra, né, de como é que se vive, como é que se sente, como é que se ama, quem se ama, tudo isso traz, né, estigma para as pessoas que são atravessadas por essas questões. E, de um modo geral, coloca-se, então, nessas instituições, pessoas que fogem desse padrão. Inclusive pessoas que fazem uso de drogas, né? Uso de substâncias, sejam elas quais forem. Então, hoje em dia, a gente consegue pensar que esse termo manicômio, hospício, faz muito mais relação a pessoas que têm condição de sofrimento mental. E aí a gente pensa as instituições hoje conhecidas como comunidades terapêuticas, como esses novos manicômios, com uma nova roupagem, só que elas atendem, né? Essas instituições atendem muito mais casos específicos de uso de substâncias. Né? Então, dá para fazer essa correlação, porque, independente do nome que se dê, para o que a gente precisa prestar atenção é para o funcionamento dessas instituições. Né? Então, se tem isolamento, se tem exclusão, se tem afastamento, né, da esfera urbana, da vida social, se tem tratamento que é forçado, se tem uma religiosidade que também é proposta de maneira forçosa, isso tudo a gente pode nomear como instituições totais, né? Como instituições que vão mobilizar muito mais sofrimento, muitas vezes, do que propor uma diretriz de cuidado. E qual que é o maior desafio de sustentar essas posições, né? Da luta antimanicomial, do antiproibicionismo? Qual que é o maior desafio, assim, que os profissionais, né, e os usuários também enfrentam, né? Quer puxar? Olha, eu acho que a gente vive numa sociedade que sempre vai existir uma luta de opostos, né? A sociedade, ela é dialética. Acho que é o Gramsci que fala, né, que sempre vai existir uma oposição para algo que se propõe. Então, eu acho que a gente está lidando com uma coisa que é comum da sociedade. A gente sempre vai encontrar uma oposição. Mas eu acho que um dos maiores desafios é o preconceito. Eu acho que as pessoas ainda têm muito preconceito com as questões de saúde mental, com a questão do uso de drogas. As pessoas desconhecem, fica uma coisa do imaginário social, né? O que é o louco, o que é a pessoa que ouve vozes, o que é a pessoa que faz uso de drogas, como sendo uma pessoa violenta, uma pessoa perigosa, como sendo uma pessoa que sempre vai fazer o mal, né? E eu acho que esse, inclusive, é um grande desafio da luta antimanicomial atual, né? O manicômio caiu, né, de certa forma. Existem novas roupagens. Se me permite dizer, eu acho que tem 3 desafios, né? Então, seriam as comunidades terapêuticas, que são os manicômios na nova roupagem. A própria consolidação da RAPS, que ainda não foi inteira consolidada, né? Que apesar da gente ter, desde 2001, aí a Lei 10.216 em voga, e mesmo assim a gente tem um subfinanciamento dos CAPs. E o terceiro ponto é o manicômio internalizado, né? Porque a gente sabe que existem práticas, né, em todos os lugares, até dentro dos próprios profissionais da saúde, que ainda agem com preconceito e com exclusão. Então, eu acho que o maior desafio, para mim, na minha visão, seria o preconceito. Sim. Tem até um dado que eu estava vendo esses dias, algum artigo ou reportagem, que acho que em 2023 fizeram uma pesquisa e diminuíram os leitos nos CAPs, mas aumentaram em 30% nos privatizados. Sim. Então, tipo assim, você já vê aí que tem uma discrepância, né? E acaba não tendo talvez aquela, como que posso dizer? Um olhar mais apurado, né?
para o que está sendo Sensibilidade, né? sensibilidade e um olhar apurado do que está sendo feito nesses lugares, né? Com essas pessoas. Tem uma informação que me parece importante, assim, de colocar, pensando isso, da falta de financiamento, do desmonte, né, da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, do SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde. Em 2024, em outubro, o governo do estado destinou 10 milhões de reais para as comunidades terapêuticas, né? A RAPS, aqui no Paraná, recebeu quase 800 mil, 785 mil, se não me engano. Por quê? O que é essa informação, se não um dado que evidencia, né, esse desmantelamento, esse desfinanciamento, esse enfraquecimento, a sucateação, a desvalorização dos profissionais, né? Então, o preconceito que a Lô trouxe, me parece que ele abarca, né, consegue passear por todos esses lugares, assim. O Paulo Amarante tem um livro chamado Saúde Mental e Atenção Psicossocial, se não me engano é de 2007. E é um texto muito incrível, assim, inclusive recomendo para as pessoas aí que queiram estudar um pouquinho mais. E tem uma coisa que ele traz nesse texto que é sobre as dimensões de um processo social complexo. Como que um processo social é atravessado, né? Então, a gente tem o aspecto jurídico-político, né, que vai dizer dessa produção de leis, a teoria, o que a ciência fala, o que os autores falam. A gente vai ter a esfera técnico-assistencial, que é como essa lei é aplicada, né? Então, e aí a gente tem o aspecto também sociocultural, que passa por esse lugar, né, do imaginário social, o que as pessoas entendem por droga, como que as pessoas recebem pessoas que fazem uso de substâncias. Então, olha o tanto de coisa, o tanto de camada que a gente consegue encontrar nesse debate, né, para alcançar a profundidade que ele pede, né? Então, realmente são dimensões de um processo social que é complexo. Falar de saúde mental e saúde pública é a complexidade propriamente. Conceitualmente dá para entender, assim, tipo, qual que é o problema. Em sala de aula, dá pra gente entender. Se a gente explicar para alguém com boa vontade intelectual, dá para entender. Mas e quando tem aqueles exemplos, tipo, para mim funcionou. Porque já aconteceu numa palestra na semana acadêmica. Que a gente estava falando sobre o problema, e entre os alunos tinha um aluno que é coordenador de comunidade terapêutica. Entre muitos entretantos, para não especificar muito o que aconteceu na palestra, mas tipo, ele defendeu com unhas e dentes assim as práticas de comunidades terapêuticas, porque ele era a prova viva da abstinência, da utilidade da separação do social, dele conseguir ficar tipo resguardado. Ele falou com propriedade, a propriedade do lugar que ele estava falando. Como que a gente pode olhar para uma pessoa que conseguiu algum tipo de redenção ou conseguiu se recuperar de uma situação ruim, que ele considerava ruim, que ele... bom, a vida dele não estava boa, né? Ele vê as questões, tanto as questões psicológicas que ele já tinha, misturado com a dependência química, e aí ele se encontrou numa situação ruim e foi resgatado pela comunidade terapêutica e teve a vida transformada. Como que a gente pode, se não falar para essas pessoas sobre o conceito do manicômio e por que é ruim, como que a gente pode, quanto acadêmicos, ter um olhar mais sensível para esses casos? O que a gente pode pensar desses casos, na verdade? É isso. Olha, eu vou jogar uma opinião meio polêmica aqui, tá? Adoramos! É que assim, eu acredito na liberdade. É isso. Né? E se essa pessoa se encontrou e ela fez uma escolha, eu acredito na liberdade acima de tudo. Eu acho que não tem problema, entre aspas, né? Não teria problema existir comunidades terapêuticas evangélicas, católicas, enfim, que as pessoas acessem porque elas querem, se o governo não destinasse verba pública para isso. Eu acho que uma coisa é esse lugar existir e as pessoas que querem acessar.
Outra coisa é esse lugar ter uma verba pública, porque aí a gente está falando de política pública, aí a gente está entrando numa outra seara. Sim. Mas eu acredito na liberdade, não sei se você concorda, acima de tudo, e eu estava nesse dia, né? E ele realmente defendeu, assim, e ele, depois de se sentir recuperado, ele trabalha lá. E eu pensei, nossa, que bom que funcionou para ele, né? A gente tem muitos relatos de outras coisas muito ruins, de violação de direitos humanos, né? De tortura, inclusive. Tem o relatório, né, do CFP sobre as comunidades terapêuticas, que tem diversas comunidades terapêuticas que violam os direitos humanos. Mas eu acredito na liberdade. Então, se isso serve de consolo para alguma pessoa, eu acho que, né, a gente não pode impedir, porque eu acho que a gente não tem que fazer a mesma coisa que a gente está criticando, Isso. né, que é enfiar a goela abaixo uma lógica. A gente critica, né, a lógica manicomial porque ela enfia a goela abaixo, você tem que ser de tal jeito, você tem que agir de tal jeito, você tem que ter tal sexualidade, você tem que ter tal alimentação, você tem que ter, né? Então eu acho que a gente não pode ser hipócrita e fazer a mesma coisa do lado de cá. Mesmo quanto profissional, porque, tipo, uma questão que me veio quando você falou sobre liberdade foi sobre tratamento de reversão, por exemplo. Tipo, sim. é uma opcional, é uma liberdade da pessoa. Mas e a gente, como profissional? Como que a gente tem que se posicionar a respeito disso? Com base no código de ética. Isso. Uhum. A gente tem um código de ética que norteia a nossa prática. Né? Então, um código de ética, ele existe exatamente porque somos muitos, né? Em singularidades muito diferentes. Cada profissional da psicologia vai construir o seu trabalho da forma como mais faz sentido para si, mas alguns nortes precisam ser seguidos. Né? Então, no início do código de ética existem os princípios fundamentais da prática psicológica. Né? Então, ali a gente precisa, realmente é um documento que a gente precisa estudar, porque é o que vai sustentar e embasar o nosso trabalho. Agora, no sentido ético também, né, pautando o código de ética, mas no sentido ético mesmo, ético de vida, para além de ética profissional, eu vou muito na ideia da Lô, assim. Né? A liberdade, ela existe para a gente poder fazer aquilo que mais faz sentido para nós. Né? Se uma pessoa chega e diz que a comunidade terapêutica foi o que ajudou, foi o que fez sentido e etc., funcionou para ela, legal. Mas relatos anedóticos não fazem ciência. Eu acho Esse é um bom frase ponto. muito boa. Dizer o que funciona comigo não é o mesmo de dizer que o que funcionou comigo tem que se tornar política pública de saúde. Né? Então, as comunidades terapêuticas, as pessoas que trabalham nessas instituições, estão aí à frente e são elas que têm chegado nas pessoas que sofrem pelo uso de substâncias ou não, mas que têm condição de sofrimento psíquico. São elas que estão ali e com uma narrativa muito bem articulada. Muito bem articulada. Né? Então, a gente precisa trabalhar mesmo na base, que é fazer isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo. Né? Passar a teoria, passar conhecimento, passar conceituação, enfim, à frente. Né? Passar a palavra, levar a palavra da redução de danos, por exemplo. Né? Para que as pessoas se apropriem desses debates. Eu quero aproveitar, assim, na semana que vem vai ter uma audiência pública aqui em Curitiba, na Câmara Municipal da cidade, onde a gente vai pautar exatamente isso, né? Os sistemas de segurança, de saúde e a política sobre drogas para a cidade de Curitiba. E isso é de interesse da população. Né? A gente Quando precisa... que vai ser e que horas? Dia 5 de agosto, terça-feira que vem, 6h30 da tarde, na Câmara Municipal aqui da cidade. Presencialmente para quem puder, mas também dá para acompanhar online pelo YouTube da Câmara. Então, eles transmitem essas audiências públicas. E a gente vai poder conversar também sobre muitas dessas coisas que estão surgindo aqui. E as pessoas precisam se apropriar dos debates para que a gente tenha condição de conversar. Né? Legal. Aproveitando que a gente está falando disso, vocês já perceberam resistência dentro das instituições de saúde, saúde mental, né? Em relação à integração da redução de danos? Nossa. Porque é um pouco novo, né? Pelo que eu vejo que redução de danos ali na década de 90. E teve ali um início que foi bem aceito e depois meio que deu uma parada ali por 2020, 2021.
Uma coisa assim. Essa história, né? É uma história. Tenta que vem história, né? A gente tem registros de ações de redução de danos desde a década de 20. Né? Não aqui no Brasil, mas daí fora daqui. E aí a nomeação redução de danos, ela surge ali na década de 80, em 89 especificamente. E a resistência, ela já vem desde pronto. Porque a redução de danos é um saber que veio da rua. Né? Até hoje, a profissão de redutora de danos não é regulamentada. Né? Ninguém tem carteira assinada com o ofício ali de redução de danos. E essa questão da regulamentação da RD, da redução de danos, também é bem sensível, porque, enfim, dá para a gente, né, pensar em várias camadas, é um saber que vem da rua, tem esse aspecto comunitário, social, como é que a gente regulamenta isso, né? Se colocar qualquer tipo de poder na mão do Estado, o que o Estado pode fazer? Acho que é uma discussão bem parecida com a da psicanálise, né? Então, ocupa esse lugar, assim. Então, a resistência frente à prática de cuidado que a redução de danos propõe é desde o início. Exatamente porque veio da rua, porque veio de pessoas que faziam uso de substâncias e queriam ser cuidadas. A redução de danos, ela estoura como ação prática na epidemia de AIDS, na década de 80. Então, com pessoas vulnerabilizadas, fragilizadas, sensibilizadas, né? E aí vem atores importantes dessa história e tentam uma ação de distribuição de seringa, que depois... Todas essas pessoas, né, foram processadas por apologia ao uso de substâncias, por tráfico de drogas, e essa ação foi impedida, né, com muito preconceito, mas com muitos também, tabus. Vamos lá. Tem esse público, vamos falar da Cracolândia. O pessoal tá passando por aquela situação ali. Evidentemente, a vida dela não tá boa. E aí eu vou falar para essa pessoa para ela continuar utilizando aquilo de uma forma, tipo, diferente. E não abandonar aquilo. Tipo, isso não parece apologia? Porque para mim parece. Não é assim que funciona. Como que a gente funciona? não chega... Você está fazendo uso da sua água, né, de uma droga. Em momento algum, eu vou chegar para você e dizer, olha, continue usando. Tudo que você tem na sua vida é essa substância. Continue usando. Isso não acontece. A gente primeiro precisa entender qual é o sentido daquele uso e qual é o lugar que aquele uso ocupa na vida de um sujeito. Quando a gente pensa o contexto da Cracolândia, a gente está falando de pessoas extremamente vulnerabilizadas e vitimadas pela política sobre drogas do Brasil. E aí a única coisa que ele tem é o corotinho. Eu também não vou chegar para ele e dizer, não use. Eu não tenho essa autonomia. O Escorrotado, que é um autor, ele fala, da pele para dentro, eu sou soberano. Eu quem decido. Então, a redução de danos, ela vai muito mais no sentido de educar, passar informação. Tem muita gente que diz que redução de danos ensina a usar drogas, e com isso eu concordo. Mas não é um ensinamento no sentido de use. É um ensinamento no sentido de, se você quer escolher usar, tem como usar de uma maneira segura para você se cuidar. Seria quase como um letramento. Exatamente. Uma psicoeducação. Não vamos compartilhar a seringa, não vamos, né? Se vai fumar, né? Se a vai erva, fazer sexo, use camisinha. Use, sei lá, piteira, porque reduz toxina. Então, é dessa forma que a redução de danos vai ensinar. Não só dessa forma. Né? Essa por aí. é uma das formas. Porque daí, nessa seara que a gente está falando de uma prática em redução de danos. Mas redução de danos não é só distribuir piteira, insumos, né, ferramentas de uso para as pessoas se drogarem. O ponto central é a autonomia. Assim como o da luta antimanicomial. Exato. É defender a autonomia da pessoa. Só que como que essa autonomia ela consegue ser possível para contextos sociais vulnerabilizados, por exemplo, tipo, que não tem acesso a essas informações, porque, tipo, às vezes a gente acaba, infelizmente, tipo, o tema psicologia, ele é um tema elitizado, e quando a gente vai falar sobre
formas de você cuidar da saúde mental, a gente acaba partindo de um lugar muito específico. E a gente tem pouca informação que chega na comunidade, na favela, tem pouca alternativa para essas pessoas. E aí, como que eu consigo usar a lógica da autonomia para redução de danos para jovens que não sabem nada sobre a vida e que possivelmente os pais dele, claro, eu tô partindo aqui de exemplos muito específicos, né? Mas não é muito difícil de encontrar, tipo, a família já vem de uma situação que o pai bebia demais, ou a mãe também já teve histórico com o problema. Se a gente vai para o campo da questão de saúde mental, de transtornos mentais, a gente, como que a gente vai colocar autonomia numa pessoa que sequer consegue pagar os remédios que precisa para se manter sem crise? Tipo, qual que é o limite da autonomia para essas lutas? Porque não atende a todo mundo, é uma filosofia que parece que às vezes tipo, não funciona em todas as esferas, em todas as camadas. Qual que é a linha tênue dessas coisas? Eu acho que, não respondendo a pergunta talvez diretamente, mas indiretamente, eu acho que é por isso que o SUS existe, né? É por isso que a gente tem políticas públicas, é por isso que existe o CRAS, né? É por isso que existe a FAS. Então, assim, uma unidade de saúde que funcione da forma que teria que se funcionar, né? Por exemplo, uma unidade de saúde da família. É uma unidade que tem muita potência no território, né? É aquela unidade que aquele médico, ele conhece o pai, o filho, o tio, a tia, o cachorro, né? O vizinho. É aquela unidade de saúde que tem uma agente comunitária que é da comunidade, né? A agente comunitária que sabe quando aquela pessoa tá mal por causa do olhar dela. Né? Então, o SUS ele é muito potente nesse sentido do território. Então, eu acho que para acessar esse tipo de pessoas, é por isso que a gente tem um SUS capilarizado, né? Um SUS que age por território, um SUS que tem os 3 princípios do SUS, né? Integral, universal, equidade, né? Eu acho que é um grande termo, assim, também, né? Do tipo, oferecer condições diferentes para quem é diferente. Né? Então, não é igualdade, né, que é igual para todos, porque não somos iguais. Exato. E com isso, né, com o SUS, também os SUAS, né, que são os CRAS, os CREAS, a FAS no geral, né, que aí vão fazer o acesso aos direitos sociais também, né? Então, por exemplo, né, aquela pessoa que, poxa, não consegue um trabalho, não consegue uma creche para um filho, que está com dificuldade financeira, né? Gente, a gente acabou de sair do mapa da fome, né? Ai, sim, maravilha. Então, e tudo isso é por muito esforço, né, de várias ações aí governamentais que tem a ver com políticas públicas também. Então, eu acho que é isso. E eu acho que o limite da autonomia é uma pergunta bem complexa, né? Eu acho que dentro da luta antimanicomial, assim, a gente se questiona muito isso, né? Porque dentro da reforma psiquiátrica não foi retirado totalmente o apoio à crise. Existe o apoio à crise. Só que o apoio à crise não é mais dentro do hospital. Então, infelizmente, tem momentos em que a pessoa vai precisar de um acolhimento 24 horas. Isso é previsto dentro da reforma psiquiátrica. Aqui em Curitiba, nós não temos exatamente o que preconiza-se na lei, que são os leitos em hospital geral, mas em alguns lugares do Brasil tem. Então, teriam que existir enfermarias psiquiátricas dentro dos hospitais para momentos de crise. Então, a gente prevê, sim, que tem momentos em que a pessoa, talvez, ela precise de um apoio mais próximo. E existe essas enfermarias ou não? Tipo, seria o ideal? Não, em Já alguns existe. lugares do Já Brasil existe. existe. Tipo, Campinas existe, Brasília. Aqui, a gente tem a UEP, que é uma unidade de estabilização psiquiátrica, que é como se fosse uma UPA para
transtornos mentais. Mas também é de 2018, se não me É engano. bem nova, recente. é bem recente. Aham. E é uma coisa que não existe em outros lugares do Brasil, mas que se entende que talvez as pessoas em crise precisem de um acolhimento um pouco diferente e que às vezes a UPA, por ser generalista, não conseguia realizar. Então existe essa enfermaria. Então a gente acredita que existem momentos em que as pessoas vão precisar de apoio maior, sabe? E eu acho que a gente tem que da mesma forma que eu estava falando antes. A gente não pode ser fanático, assim, né, com a nossa ideologia, a ponto de esquecer que as pessoas precisam de ajuda, Sim. né? Eu acho que quando você fala assim, isso tá meio distante, eu acho que a gente corre muito risco de ficar academicista com esse tema, né? A gente precisa escutar as pessoas e a gente precisa ver o que elas estão necessitando no momento. Sim. Eu penso que ainda na questão da autonomia, é importante colocar assim que trabalhar com redução de danos não é trabalhar com a permissividade. Qual que é a diferença? A diferença é que, enquanto pessoa que está trabalhando, assistencializando alguém que está precisando de algum tipo de cuidado em decorrência de um sofrimento psíquico pelo uso de drogas ou não, vai precisar fazer manejos clínicos, né? E não precisa ser necessariamente dentro de uma clínica, né? Para fazer manejo de escuta, de acolhimento e entender, escutar o que aquela pessoa precisa. Mas a partir do momento em que se percebe, e isso também está no Código de Ética da Psicologia, que ou essa pessoa corre risco, né, de se fazer mal ou colocar terceiros em risco, a gente também consegue intervir. E aí é nesse sentido. Redução de danos não é contrária à abstinência, né? Porque se uma pessoa chega fazendo uso abusivo de alguma substância e diz, Cássia, eu quero parar de usar, a gente vai trabalhar em direção a isso. Só que é isso. A abstinência não funciona para todo mundo. Não é todo mundo que quer parar de usar uma substância, não é todo mundo que pode parar de usar alguma substância. Às vezes está sendo produzido vários danos de uso de uma medicação contínua. Mas a pessoa precisa da medicação, só que produz-se danos. Pode tirar a medicação? Não. A gente vai precisar manejar o uso da medicação. Que é uma coisa que a gente precisa rever urgentemente, é o conceito de droga. Absolutamente. Muito. Absolutamente. Isso tem dado pano para manga no meu Instagram já faz uma semana, porque quando eu digo que maconha é droga, todo mundo é muita gente. Muitas pessoas vêm com o discurso planta sagrada, planta divina, não sei o que lá. E não deixa de ser. Mas também é droga. E o conceito de droga, ele é muito bem delimitado pela Organização Mundial da Saúde. Droga é toda e qualquer substância in natura ou sintética que, ao entrar em contato com o nosso corpo, muda o funcionamento do corpo. Água. Açúcar. Chocolate. Remédios. Café. Então, a gente precisa tirar o estigma da palavra droga, porque se até água pode ser considerada droga, então, a partir dessa conceituação da OMS, qual é o problema de usar a palavra droga? Água, em excesso pode fazer mal, mas é algo que a gente precisa. Nomeá-la como droga não torna essa substância ruim, demoníaca, meu Deus, colocou para dentro, virou dependente químico. A gente vira um discurso, uma narrativa muito reducionista. Então, papo complexo, né? É um papo complexo. Dá pra gente defender alguma prioridade quando a gente vai falar sobre redução de danos ou luta antimanicomial, entendendo que a autonomia é o cerne desses dois temas. Dá pra gente estabelecer, qual seria a principal prioridade? A gente precisa arrumar isso aqui, ou a gente precisa mexer nisso aqui? A gente precisa olhar para esse lugar aqui pra gente começar uma mudança de fato? A gente precisa escutar mais. A gente fala muito. A gente precisa escutar mais o outro. Entender o que o outro está demandando. Pelo dito ou pelo não dito. E para você, Pro?
Olha, eu diria que tem a ver com essa... o que a gente... Qual que é o nosso imaginário social da loucura, sabe? E entender mesmo a neurodiversidade. Eu acho que quanto mais a gente entende que existem pessoas que têm funcionamentos diversos, né? E que isso não transforma a pessoa em mais ou menos, eu acho que a gente pode começar a ver as coisas de outra forma. E isso tem a ver com escutar, né? Também. Que é escutar as pessoas na sua diversidade. Eu até, aí já é um outro assunto, né? Mas eu até acredito muito que essa epidemia dos diagnósticos psiquiátricos, né? Se a gente escutasse mais, se a gente entendesse mais a diversidade, a gente não precisava de tanto diagnóstico. Porque muitas vezes o diagnóstico entra, inclusive, num lugar do autorreconhecimento, né? De um lugar no mundo. Um pertencimento. Um pertencimento, exatamente. Então, eu acho que pra gente, uma prioridade da luta antimanicomial tem que ser isso, assim, a compreensão de que as pessoas são diversas. Uhum. Eu sei que vocês não falam, né, por toda a comunidade, mas na percepção de vocês, como que esse assunto ele vem sendo abordado pelos profissionais da área? Há um consenso? Você falou bastante de ética. Ética é o Isso. que é o que norteia, né? Mas, tipo, como que funciona, Como isso? funciona? Tipo, Porque somos seres pensantes e pensamos diferentes. Dentro, pensando assim, na parte profissional mesmo, né? Há um consenso? Não. E que bom que não, né? Quando a gente pensa essa questão da completude, né? Da totalidade, eu, como estudiosa aí, né, da psicanálise, não tem como não cair nesse lugar, né? De que a completude não existe, gente. A gente vai ficar tentando até morrer e não vai rolar. Tipo, não vai dar certo. Então, a gente precisa trabalhar com o que temos, né? E o que temos é um dissenso. E não é só sobre redução de danos e luta antimanicomial, né? Tem psicologia cristã, tem psicologia da constelação familiar, tem psicologia... E práticas que não são reconhecidas pelo CFP. A redução de danos a redução de danos que é política pública de HIV e AIDS há anos, que está no Plano Nacional de Política sobre Drogas, que está no Plano Estadual de Política sobre Drogas também, não é praticada, né, por muitos profissionais da área. Então, um dos desafios também, voltando um pouco, é isso, é o letramento, é a psicoeducação, é a formação, a capacitação para os próprios profissionais, porque isso também falta, infelizmente. já teve algum momento que vocês, tipo, precisaram defender esses posicionamentos, tipo, entre profissionais, tipo, de profissional para profissional? Tipo... Nossa, muito. Dentro do CAPS, inclusive, né? Eu nunca me esqueço de um dia que foi muito marcante pra mim, que eu tava no grupo, tinha saído do grupo de ouvidores de vozes e tinha falado sobre um dos participantes do grupo e que ele falou que ele queria trabalhar. E aí a psiquiatra virou e falou assim, ele é esquizofrênico, ele nunca vai conseguir. Nossa. Aí eu falei assim, como assim? E aí, todo mundo que tava à minha volta começou, Lorraine, tipo, olha o jeito dele, ele não consegue nem fazer tal e tal coisa. É óbvio que ele não consegue trabalhar. E aí, eu comecei eu sentir como se eu estivesse delirando, né? Eu falei, então tá todo mundo contra mim aqui. Olha isso. E eu era a única pessoa que acreditava no potencial dele. Então, assim, isso acontece diariamente, né? E eu acho que é a dialética da vida, né? A gente sempre vai estar numa contradição. Mas eu vou falar uma coisa mais... Vocês estão só fazendo pergunta difícil? Então vai. E eu vou falar uma difícil. A gente vive, gente, uma dicotomia, uma dialética política nesse nosso país, né? Então, assim, dentro mesmo da nossa categoria, dos locais de saúde, a gente tem muita divergência política. Então, a gente tem um lado político que apoia a luta antimanicomial e a redução de danos e um lado que não apoia. E isso é claro. E aí a gente vai se debater sempre, porque é uma questão muito maior. Inclusive, né, essa questão do aumento do número de comunidades terapêuticas, sendo comunidades terapêuticas religiosas, tudo isso gera muito dinheiro, gente. É muita coisa envolvida, é muito poder envolvido,
né? Então, assim, a gente vive uma briga política, não só no Brasil, como no mundo, né? Trump tá aí, né, para quem quiser ver. Então é isso, eu acho que um dos maiores desafios foi quando, nas eleições de 2018, ainda trabalhava no CAPS e tinha que ouvir um monte de atrocidade de pessoas que claramente estavam num lado que é o lado a favor de práticas manicomiais. É isso. Falamos a verdade. falamos a- Tem uma palavra que costumam usar muito, assim, é essa ideologia. Ah, porque doutrinação, né? Então, vários conceitos dentro de uma frase só, assim. Só que uma coisa que me conforta, que dá um quentinho no meu coração, que reduz danos para mim, é pensar e praticar o seguinte. Se ideologia é um conjunto de crenças, tudo é questão de ideologia. Sim. A questão é que existem ideologias que prendem e outras que libertam. Que matam, outras que cuidam. Que propõem abstinência forçada ou que propõem redução de danos. Baixa exigência, o que for possível, o que você consegue, o que você quer, o que você deseja, o que você aguenta. Então, a gente precisa provocar as pessoas a entenderem quais são as ideologias que elas vão defender. Mas dá pra a gente tentar fazer o exercício com muita força de vontade, boa vontade. Dá pra gente tentar fazer o exercício de pensar que há uma possibilidade das pessoas que pensam com pensamentos e conceitos que vão completamente de encontro ao que a gente defende, porque eu conheço uma pessoa, inclusive, que sempre fala que não sabe qual que é o lado certo das coisas, que não sabe se existe lado certo, mas que existe um lado objetivamente errado. Né? Como que a gente consegue olhar, e se é possível, na opinião de vocês, consegue olhar para esses outros lados que pra gente é objetivamente errado e consegue encontrar uma genuidade, uma real preocupação em resolver a questão. Só que a pessoa acredita em tirar a autonomia, acredita num conceito manicomial, mas partindo do entendimento de que ela acredita que aquilo realmente é o melhor caminho. Como que a gente lida com esse tipo de pensamento? Tanto dentro, eu vou colocar dentro desses dois parâmetros, porque eu acho que é o que mais interessa e é mais relevante pra gente. Tanto dentro de sala de aula, quando a gente está discutindo ali, tipo, o assunto com outros colegas, tanto quanto na vida profissional. Vocês afirmaram que não é um consenso, né, esses conceitos. Tanto dentro da sala de aula, quanto quando a gente vai para a atuação de fato e se depara com essas coisas. Como que a gente pode estabelecer essa conversa sem já partir do pressuposto de que esse lado é um lado, tipo, perverso, é um pensamento maldoso, é um pensamento, tipo, que quer causar prejuízo? Já partindo pela ética da redução de danos. O que a Lô falou, da liberdade, do que faz sentido para a pessoa. Se a pessoa chega com uma narrativa de que o que funciona é comunidade terapêutica, abstinência, internação, tá bom. A gente vai trabalhar com aquela pessoa dentro das limitações dela, dentro dos desejos dela, construindo possibilidades. Como que isso vai ser feito? É sempre um hashtag descubra, com cada pessoa, na sua singularidade. Eu acho que tem muito uma ideia errônea do que é a redução de danos, assim, de que é tipo, você vai deixar a pessoa usar droga. Por exemplo, eu trabalho redução de danos com pacientes que eles optam por usar algumas drogas e outras drogas eles chegaram à conclusão que não faz bem para eles. Mas eu não vou chegar para ele e falar assim, então não use drogas.
Mas é sim entender os limites da pessoa, né? Entender como que isso se negocia. E é muito interessante que quando você dá essa autonomia para a pessoa, muitas vezes a pessoa chega na conclusão de que, olha, para mim não dá para usar essa droga. Com o próprio álcool, às vezes, né? A gente vai criando maturidade. Quando a gente é adolescente, a gente quer meter o louco ali, né? Básico. Produzir danos. Produzir danos. Mas aí vai chegando o tempo, o corpo já começa a responder, você vai começando a entender o que o teu corpo tá sentindo. Eu acho que acaba você entendendo mesmo que, tipo, cara, não vou fazer isso comigo, eu não vou beber uma, duas, 3 garrafas de vinho, eu posso beber uma, tá tudo certo. Eu fico bem, eu gosto da sensação. E esse eu acho que é encontrar e eu acho que é isso, né? E assim, dentro dessa questão que o Exa trouxe, eu acho que é a questão do diálogo mesmo, assim. Em sala de aula é um desafio muito grande, né? A gente ouve muitas coisas variadas dentro de sala de aula. E é entender que existe uma trajetória, sabe? E eu acho que em algum momento, se a pessoa puder dar uma brechinha, a gente aproveitar essa brecha para o diálogo, sabe? Isso. Mas eu acho legal uma coisa que você disse, não é demonizar as pessoas que pensam diferente da gente, né? Não é, muitas vezes as pessoas veem a internação como a única solução. As pessoas às vezes nem sabem o que o CAPS faz. Agora que o CAPS está nas redes sociais, está cheio de meme, né? Sim. Mas mesmo assim, eu não sei se as pessoas sabem o que o CAPS faz. Ah, eu vou ficar internado no CAPS. CAPS não interna. Né? Então, eu acho que se abrir uma possibilidade para o diálogo, eu acho que se a pessoa está te escutando, você aproveita. Mas eu acho que não demonizar é importante mesmo. Sim. Porque às vezes é falta de conhecimento e a gente tem que lidar com isso. Tudo é construção, né? Depois que a gente nasce, nada é natural. Tudo é artificial. Tudo é construído. Inclusive as leituras de mundo, principalmente, né? As leituras de mundo. Então, pessoas que têm posicionamentos diferentes, que se opõem à redução de danos ou à luta antimanicomial e tal, elas chegaram nisso através de um percurso, né, através de vivências na história. Então, parte do tratamento também é construir essa compreensão sobre o que o sujeito está trazendo ali. E aí, uma informação importante que me voltou aqui à cabeça quando a Lu trouxe isso, né? De quando a gente dá autonomia, a própria pessoa tem condição de chegar nesse lugar de entender, isso aqui não é para mim. Que diz, né? A informação que eu lembrei diz da reincidência de internações em comunidades terapêuticas, por exemplo. Desde 2018, se não me engano, 2015 ou 2018, a gente não tem mais novas pesquisas que digam sobre reincidência de internação. E essa é uma informação importante. Por que desde essa época? A gente tem um marco ali já, né? Então, é importante olhar para isso. E a informação que a gente tem, então, que é pelo IPEA, de uma pesquisa que eles fizeram, é que quase 50%, 49% das pessoas reinternam em comunidades terapêuticas. É significativo. Se comunidades terapêuticas funcionam tão bem como dizem se propor, por que as pessoas ficam voltando? O que não é redução de danos? Obrigatoriedade. Se é obrigado, não é redução de danos. Fiquei emocionada. É porque acaba se criando muitos mitos, né? Tipo, eu acho essa pergunta pertinente. Eu fiz ela uma vez, tipo, pra professora Lorane, eu juro que eu não tava testando. Mas é que eu realmente acho esse tipo de exploração importante, porque eu, principalmente, tipo, eu acabo entendendo melhor o que é a coisa quando eu entendo o que ela não é. Aí eu vou tirando algumas coisas. Porque o que pode ser muita coisa. Pode ser muitas possibilidades. Tipo, você trouxe que tem muitas formas de se fazer de se aplicar a redução de danos. Existem muitas formas, muitos outros modelos que podem substituir o modelo manicomial. O que não é essa luta, o que não é essas causas, é que é mais enxuto. Porque parte de um entendimento raso da maioria das pessoas sobre o que é isso, o que é aquilo. Se tem muita pressa, eu acho, tipo, de nomear coisas que a gente não conhece,
né? Tipo, historicamente, a gente pode perceber isso na construção da humanidade. A gente não tem tempo de descobrir, de explorar e de entender o porquê. A gente vai lá e dá o nome de qualquer coisa, até a gente entender o que é de fato, até a gente conseguir interagir melhor com aquilo. Acho que isso é do ser humano, né? Acabar fazendo isso. Então, entender o que não é as coisas já é um ponto. Quais seriam os mitos, então, tipo, que se existe sobre a luta antimanicomial e sobre a redução de danos que acabam aparecendo com mais recorrência? A da luta antimanicomial é que hoje em dia as pessoas têm falta de assistência, de que não tem lugar para tratar, de Isso que que eu não ia tem perguntar. tratamento, de que não existe tratamento, de que não existe atenção à crise, de que não existe lugar para tratar. Só em Curitiba nós temos 13 ou 14 CAPs. É bastante, né? Sendo CAPs adulto, CAPs infantil, né? Nesses CAPs a grande maioria tem leito, né? Então tem atenção à crise. Então, eu acho que esse é o grande mito, assim, de que não vai ter assistência, de que as famílias vão ficar desassistidas, né? A questão é que hoje em dia a família é implicada, né? É implicada no tratamento, coisa que antigamente não era, porque era só colocar no hospital e acabou ali, né? Então, eu acho que esse é o maior mito, assim, de que a luta antimanicomial veio para tirar a assistência das pessoas. Claro, poderia melhorar? Sim, se a verba fosse destinada de forma adequada, a gente poderia ter talvez mais CAPs, talvez CAPs em cidades que não tem, né? Você falou que 13 é bastante. Qual que seria a proporção ideal, assim? Putz, eu nem sei São- quantos habitantes tem em Curitiba. São quase 2 milhões de habitantes, acho que 1.700.000, se não me engano. E são 2 CAPs por 200 mil habitantes, pela portaria. Falta, né? Então, assim, desses 13, eu acho que são 13, se não me 13. engano. 6 são AD. Desses 6, 3 são 24 horas, não é? Todos são territoriais. Eles não são mais AD e TM. Ah, mudou. Eles são territoriais. E é por isso que está a confusão, então, né? Dos atendimentos. Aproveitando o gancho Então, é falar muito disso, mais confuso, né? da família, você falou que engloba muito a família agora. Uhum. Em pessoas em vulnerabilidade que não têm família, como que funciona? Né? Até veio uma amiga falar, acho muito... Parece ser bonito na teoria, né? Mas como que para essas pessoas que realmente não têm família, não tem um pai, não tem uma mãe, não tem um filho, elas vivem sozinhas. Como que funciona em crise? Mantém até melhorar ou não? Existe uma assistência social que vai até a casa? Sim, sim. Se a pessoa está em crise sozinha em casa, você quer dizer? Vamos para ela. Tem rede Não tem de parente, apoio. Não tem rede de apoio. É. Teve a crise, estabilizou, vamos supor, mas daí não tá 100% ainda. A rede de apoio vai ser os serviços de saúde, os serviços da assistência social, né? Por exemplo, pessoas em situação de rua, né? A gente atendia muitas pessoas em situação de rua no CAPS. Aí a gente vai trabalhar com tudo que aquela pessoa precisa. Então, aquela pessoa precisa de um lugar para morar, precisa de uma, sei lá, fazer identidade, precisa ter um espaço para passar o dia. Enfim, a FAS, né, vai fazendo parcerias com a saúde. Seria mais por aí, assim. E que nem eu falei, dentro do SUS tem muito essa questão das visitas domiciliares. Então, em casos que, por exemplo, a pessoa não está bem e está em casa sozinho, a unidade de saúde pode fazer visita e, inclusive, o CAPS fazer visita também. Ótimo. Ótimo. Tem algum impacto, tipo, mais pesado, mais profundo que vocês conseguiriam, tipo, pincelar sobre impacto negativo, especificamente? Tipo, isso aqui poderia ser facilmente um exemplo de por que não dá certo um manicômio. Isso aqui poderia ser um exemplo fácil, tipo, de por que a redução de danos ela é a melhor opção entre as opções. O número de pessoas que usam drogas só vem aumentando conforme os anos vão passando. Então, a guerra às drogas está perdendo para as drogas. Desde que a guerra às drogas existe. Né? Porque, claramente, não é contra as drogas, porque droga é um objeto inanimado. Né? Se a gente coloca uma maconha, uma pedra aqui na frente, sozinha ela não vai fazer nada. Né? É a gente que vai interagir, construir uma relação, construir um uso.
né? Então, o que vem aí? Sabe que eu esqueci a pergunta? Você conseguiria pincelar, tipo, ou falar, destacar os motivos, os impactos, né, mais negativos para a luta antimanicomial ser tão importante, ela ser a melhor opção? Quais exemplos? Eu acho que seria as mortes que já aconteceram dentro dos manicômios. Nossa, sim. Né? A gente sabe que existiram grandíssimas mortes, tipo de Barbacena, né? 60 mil mortos. Ou outras mortes pela lógica manicomial, como... Puxa, agora eu não vou lembrar o nome, mas há uns 2 anos atrás, a gente até, como CAP, fez uma... Genésio... Ah, eu lembro. Né? Uma pessoa que estava em foi... surto e a polícia abordou de forma violenta e ele acabou falecendo. Eles acabou falecendo enforcado. Nossa. Então, eu acredito que são isso, assim, as mortes que a lógica manicomial causa. O que foi o Barbacena? O Barbacena foi o maior hospital psiquiátrico do Brasil, onde as pessoas iam internadas simplesmente por serem dissidentes. Então, por exemplo, eu cheguei a visitar o Museu da Loucura que tem lá e eu vi os cadernos de internação e tinha, por exemplo, o marido internando a mulher porque deu na telha. Sei lá, uma filha adolescente engravidou, vai internada. E aí ele chegou a ter 60 mil mortos e essas pessoas morriam, inclusive... de inanição, de frio, porque não tinha nem cama, as pessoas dormiam em palha. E aí esses corpos eram vendidos para faculdades de medicina. Então acabou se tornando um negócio lucrativo essas mortes. E aí o Franco Basaglia, né, que é o grande nome da reforma psiquiátrica, veio até o Brasil e ele falou que esse foi o pior manicômio que ele visitou no mundo. Então nós infelizmente temos esse recorde aí. Ele foi fechado. Hoje em dia, no espaço, tem residências terapêuticas, que são espaços para pessoas morarem, né? Pessoas que perderam os vínculos familiares e que ficaram muito tempo internadas, né? Só conta que residência terapêutica não é comunidade terapêutica. Isso, residência terapêutica é diferente. Residência terapêutica são espaços para pessoas que ficaram asiladas, que a gente chama, né? Institucionalizadas muitos anos, poderem retornar à sociedade tendo uma casa para morar. Uhum. E daí lá tem as residências e tem o museu. Mas foi o pior manicômio do mundo. Que triste. Vocês conseguem encontrar registros, tem documentários, tem livro. No YouTube vocês acham tudo. Tem um documentário bem legal que se chama Em Nome da Razão, que foi filmado na época, que é bem forte. Bem forte mesmo. Vocês, como psicólogas, né, a gente sabe que o mínimo é escutar, sem julgar, né, o paciente ou a pessoa. O que motiva vocês a continuar nessa luta? O que mais motiva vocês? Eu já sei. Eu já sei bem claramente, assim, porque pra mim, eu vejo muita diferença nas pessoas. Vocês vão ter que me convidar para outro podcast para falar do movimento de ouvidores de vozes, tá? Vou estar esperando. Mas, assim, o movimento de ouvidores de vozes, enfim, né, que é um movimento que eu faço parte, até quando a Eza me apresentou, falou sobre grupos autônomos, que é um movimento muito a ver com luta antimanicomial. Eu vejo a diferença que faz na vida das pessoas, né? É minha maior fonte de atuação no momento, né? É minha maior militância. E eu vejo a diferença, assim, eu vejo como as pessoas saem transformadas, né, por essa lógica. Então, para mim, é muito gratificante ver quando uma pessoa, né, esses dias eu escutei uma pessoa falar assim, eu entrei aqui no grupo como esquizofrênico e agora eu sou o João. Nossa. Né? Então, isso foi muito forte para mim. Ele entrou como... Ele entra, né, como um diagnóstico e ele sai como uma pessoa. Então, para mim, continuar na luta antimanicomial e no movimento de ouvidores de vozes é a diferença que faz na vida das pessoas. Para mim vem isso, assim, da possibilidade de mudança, né? É possível mudar, assim. E a gente precisa acreditar nisso para conseguir sustentar esse trabalho, né? Porque se a gente apostasse na ideia de que as pessoas não mudam, as coisas não mudam, o que a gente estaria fazendo aqui, né? E muito esse lugar da ternura, assim. A ternura muda, a ternura modifica as relações, tanto de pessoas com pessoas ou de pessoas com substâncias, por exemplo. Então, é um lugar difícil de sustentar, mas vale muito, assim, quando chegam esses relatos, né? Ou então,
um paciente que antes se apresentava sem o nome, mas com todos os diagnósticos e todos os remédios na ponta da língua, e depois dá-se um nome, né? Isso é bizarro de bonito, assim. Então, Meninas, como a gente encontra vocês? ai, difícil. Aqui no Cash Go. Nas redes sociais, quais são os canais que vocês atuam? Como que a gente consegue achar vocês na internet? No meu Instagram, que é @CassiaGonzalesPsi, se Cássia aí com K, né? Senão a galera não me acha, se procurar com C. E lá no Instagram, então, eu tenho esse projeto, né, de compartilhar informações, enfim, psicoeducar as pessoas a partir de um projeto chamado Geração RD, Apologia ao Cuidado. Então, tem muitas informações lá. E no próprio Instagram também tem o contato, né, de WhatsApp, o e-mail. Então, só chegar por lá que vocês conseguem fazer contatinho comigo. Tá. E o meu Instagram é lorraine.saudemental, Lorraine com 1R. Por lá eu falo muito sobre os assuntos de luta antimanicomial, ouvidores de vozes, psicose, que são os meus assuntos-chave. E aí, quem quiser conversar comigo pelo WhatsApp, lá tem um link também. Inclusive, agenda aberta. Quem quiser ser meu paciente, tá? Meu Deus. Agora eu não sou Procura mais essa aluna. maravilhosa. Meninas, muitíssimo obrigado novamente pela Obrigada. vinda de vocês. Sim, a gente vai chamar Chamar de novamente. volta. Para Já- outros temas. Já tem tema, já. Tipo, Tema não falta. Tema não falta. não falta. Então tá bom. Muito obrigado, sintam-se sempre muito bem-vindas para quando vocês precisarem também da gente. Esse espaço aqui sempre vai estar aberto para quando vocês precisarem. E é isso, muitíssimo obrigado por vocês terem vindo.